Pronto, iniciando a nossa aula de hoje, né, 29 de junho, né, ele já está acabando, nossa unidade também já está acabando, como eu estava falando agora há pouco. Seguiremos nosso assunto aí de estática dos fluidos, tá? Então, só para reforçar, gente, a gente já está chegando no final da unidade, então, nosso relatório prático, né, da simulação para entregar até amanhã, vale aí 10% da nota. Entre amanhã e dia 5, né, é o prazo para que vocês respondam, vai aparecer lá, né, a atividade no questionário, lá no multiprova, vale 10% também da nota final, certo? E a nossa prova, né, da unidade 1 vai ser daqui de hoje a uma semana, que vale os 80% da nota final. Seguindo aí o nosso cronograma, a gente está finalizando aí, né, o conteúdo de estática dos fluidos, finalizamos ele no dia 1º de julho, na nossa aula de quinta-feira. Eu postei uma aula assíncrona, né? Nessa aula tem uma revisão dos conteúdos, a resolução de alguns exercícios também. E também postei, eu havia postado sábado, a gente teve um encontro, né? Esse encontro foi síncrono, no final da manhã, para tirar dúvida, para mostrar para vocês ali como é que usa o simulador. Foi, inclusive, uma das coisas que foi pedida no semestre passado, que a gente não teve esse momento, né, mais extenso, além do vídeo que apresenta lá no roteiro da simulação. E aí, esse semestre, eu tirei um momento para que a gente conseguisse, né, fazer essa demonstração, tirar as dúvidas, para que eu conseguisse online ali, mexer com vocês no simulador e tirar eventuais dúvidas para quem não pôde participar também, né, talvez fique mais evidente algum ponto que pode ter sido, né, dúvida aí comum de vocês na hora de fazer a simulação, que vai gerar esse relatório com a entrega até amanhã. Seguindo aqui a nossa ementa, né, hoje a gente vai falar de empuxo e estabilidade, e vamos iniciar hoje, para terminar na aula da semana que vem, a parte de empuxo, né, a parte de estática dos fluidos, que fala sobre forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, né? E nosso assunto vai até aí para a nossa primeira unidade, tanto o ponto 1, que era a introdução aos conceitos fundamentais na ementa, e o ponto 2, que era a estática dos fluidos, é o nosso conteúdo para a prova da unidade 1. Lembrando que a nossa prova vai ser realizada no horário da aula, né? Todos têm que estar presentes, então no horário da aula eu vou aplicar a prova nos 100 minutos, e eu sempre dou aí, estendo aí mais uns 20 minutinhos, vai ser lá no multiprova, porque tem questões que são objetivas, mas tem questões também que são, né, para que vocês enviem, né, façam lá o date do memorial de cálculo. Então, estou sempre um tempo a mais para que vocês consigam tirar foto, né, postar lá, às vezes a internet está um pouco lenta, então dou esse tempo a mais para vocês fazerem isso. Dúvidas? Perguntas? Vou acompanhar aqui também pelo chat. Com fé, muita fé, não vai dar zebra, não. Vai dar tudo certo. Pronto, então vamos começar. A gente vai tratar de empuxo, né? Acredito que no início aí da aula de hoje vocês já tenham se familiarizado em outras disciplinas, até no próprio ensino médio, os princípios que vamos falar hoje, que é o princípio de Arquimedes. Tá? Então, vamos falar de flutuabilidade, estabilidade e essa força, esse empuxo exercido sobre essas superfícies. Né? A parte de superfícies curvas fica para a próxima aula, mas hoje a gente já consegue iniciar falando de superfícies planas. Então, assim como a gente estudou a lei de Stevens, a lei de Pascal, hoje vamos falar do teorema de Arquimedes. Então, Arquimedes foi lá e disse, olha, quando se mergulha um corpo em um líquido, né, o seu peso aparente ele vai diminuir. Então, o que é peso aparente? O peso aparente é o peso do corpo menos o empuxo. Né? Por isso que, às vezes, né, esse peso aparente, ele chega, às vezes, a ser totalmente aí anulado. Então, a gente vai ter um corpo ali flutuando, uma situação de equilíbrio. Né? Esse fato é devido a uma força vertical, tanto que atua de baixo para cima, quanto de cima, de baixo para cima no corpo. Então, eu vou ter uma força exercida na parte superior e na parte inferior, pelo líquido no corpo.
e aí isso recebe o nome de empuxo. E é por meio desse cálculo dessa força que a gente vai seguir aí trabalhando até o final da nossa unidade 1. Como eu disse, a gente tem uma força atuando na parte superior e na parte inferior, então esse empuxo vai ser justamente a diferença, né? Essa força 1, força é pressão vezes a área, ou essa força 2, perdão, menos a força 1, que é a pressão 1, vezes a área 1. Então, a gente vai conseguir calcular, mensurar essa força que vai atuar de baixo para cima pelo fluido, né? Com uma intensidade aí igual ao peso do fluido deslocado, que depende do volume submerso deste objeto. E aí a gente vai, né, deduzir isso aqui para chegar na nossa fórmula final de empuxo, trazendo os conceitos lá de Stevens que a gente falou nas aulas passadas. A gente já sabe o que é pressão, né, como é calculada essa pressão de um fluido em repouso, porém, nesse caso agora, atuando sobre um objeto imerso no fluido. Dúvidas, pessoal? Pode me interromper, se estiver muito rápido também. Pode interromper. Professora, repito quantas vezes for preciso. Então, se o empuxo, né, é a força 2 menos a força 1, né, a gente falou pela lei de Stevens que essa diferença de pressão é a massa específica do fluido vezes a gravidade vezes a altura. Então, se eu coloco aqui essa área em evidência, né, temos que a área vezes essa diferença de pressão vai ser o empuxo. Né? Mas essa diferença de pressão é justamente a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, o empuxo vai ser a área vezes a massa específica do fluido vezes a gravidade vezes a altura. Né? Só tem que a área vezes a altura é justamente o volume. A gente simplifica isso aí e temos que o empuxo vai ser a massa específica do fluido vezes a gravidade vezes o volume, né, que vai representar o peso de fluido deslocado pelo aquele corpo submerso. Então, eu sempre gosto de tratar esse volume aqui como VS, que é justamente o volume submerso daquele corpo em contato com o fluido, onde o fluido vai exercer o empuxo. Tranquilo até aí? Levaremos isso daqui para frente. Obrigada, José. Só autorizar aqui a entrada, gente. Se não conseguir ter acesso pelo celular. Boa noite, Naimi. Uma coisa que a gente precisa também, né, diferenciar e observar é que esse empuxo ele vai tratar do volume submerso do corpo e da massa específica do fluido. Isso é diferente do peso do objeto. Né? O peso do objeto ele vai depender da massa específica do objeto e esse volume total do objeto. Você lembra que eu falei do peso aparente no conceito do teorema de Stevens? Esse peso aparente é justamente a diferença entre o peso e o empuxo. E é a partir dessa relação do empuxo com o peso que a gente analisa e compreende os conceitos de flutuabilidade. Se aquele corpo vai estar em equilíbrio, se aquele corpo vai estar afundando, né, ou submergindo, testa a relação do empuxo com o peso. Então, se a gente tem um corpo, né, que tem o peso maior do que o empuxo, a tendência é que ele afunde. Se, contrário, o empuxo for maior do que o peso, ele vai submergir. Observe que tem uma velocidade aqui, um deslocamento daquele corpo da parte inferior para a parte superior.
Se o empuxo for igual ao peso, a gente vai ter uma situação de equilíbrio. E esse equilíbrio, ele pode se dar no interior do líquido, né? Ou parcialmente aqui submerso, onde a gente vai ter uma parte, né? Em contato com o fluido e uma parte sem estar em contato com esse fluido. Mas ambos estão em uma situação de equilíbrio, né? Onde o empuxo é igual ao peso. Se o empuxo e o peso dependem da massa específica, né? O empuxo depende da massa específica do líquido e o peso depende da massa específica daquele corpo, daquele objeto, que depende do material, né? Daquele corpo sólido. Então, a gente pode também comparar, né? E encontrar essa situação de flutuabilidade a partir da massa específica. Né? Na mesma condição, gente, se a gente tem que a massa específica do líquido é menor do que o corpo, ele vai tender a afundar. Né? Se a massa específica do líquido ela é maior do que o corpo, então ele vai tender, né, a subir, né, para a superfície. Se forem iguais, né, a gente vai ter uma situação de equilíbrio. Então, a gente pode também determinar se esse sólido aí vai flutuar, afundar, manter equilíbrio, conhecendo aí esse valor de massa específica do fluido. Claro que se você conhece o volume total, o volume submerso, a gente vai chegar a valores aí mais exatos de empuxo e de peso. É só uma comparação também que pode ser feita. Essas são as situações, né? Existem diversas situações em que isso pode ser aplicado, como o exemplo do submarino, né? Então, para que ele esteja em equilíbrio ali na superfície, tem que se equilibrar esse empuxo e esse peso, né? Então, se eu adiciono mais peso aí a este objeto, né? E esse peso ele passa a ser maior do que o empuxo, ele tende a afundar, né? Se eu removo ali aquele peso, ele passa a ser menor que o empuxo, ele tende a aflorar, a passar da parte inferior aí para a parte superior. Tenho quase certeza que todos vocês já tinham conhecimento desse conceito aí, mas a gente vai aplicar agora em um exercício. Peguem lápis, calculadora, prestem bastante atenção, por favor. E a gente vai começar a fazer os nossos exercícios. E, pessoal, falta uma semana para a prova. Vamos contribuir, vamos ser que vocês sempre contribuem aqui, trazem os cálculos, mas aí a gente consegue ir praticando também. Inclusive, eu coloquei também lá uma lista, né, que tem alguns exercícios desse conteúdo que a gente vai falar hoje, falar na aula da semana que vem, alguns com... Até atualizei uma das listas, acho que foi a lista 2, coloquei as respostas finais. Essa lista, além das respostas finais, tem algumas questões que tem a resolução mesmo, já para que no decorrer de vocês da prática, né, vocês irem praticando ali, vocês já têm o passo a passo. Acho que tem 3 a 4 questões que já tem essa resolução. Já viram, já abriram. Newton, a gente está falando de empuxo, está falando de força, né? Então, a gente vai ter, né, o peso específico, Newton por metro cúbico, né, vezes a gravidade, metro. Ah, não, se for Newton por metro cúbico, deixa eu voltar aqui. Então, a gente pode trabalhar com massa específica vezes a gravidade ou com peso específico, que é Newton por metro cúbico vezes o volume. Certo? Newton, quilograma-força, tá? Qualquer unidade aí de força. Qualquer unidade da dimensão força. Vamos lá, vamos fazer esse exercício. Gosto desse exercício que a gente consegue falar de várias coisas aí no mesmo exercício. Vou ler aqui com vocês para que a gente vá fazendo juntos. Tá? Um cilindro constituído de 2 materiais, né, flutua conforme a figura. Então, observe que aqui é o nível d'água. Esse cilindro está flutuando. Determine a massa específica do material 2. Os valores da massa dos 2 materiais, do material 1 e material 2, e o empuxo total.
Pessoal, para ficar mais claro, deixa eu pintar aqui esse cilindro. Observe que a gente tem esse cilindro 2 aqui, que é esse cilindro interno. Ele é maciço, tá? O cilindro aqui interno ele é maciço. E a gente tem esse cilindro 1 aqui, que é de outro material, que também é maciço. Ele envolve aí, o cilindro 1 envolve o cilindro 2. Eles são feitos de materiais diferentes. Dá para entender aí essa figura? Os dois são maciços. Ele diz que a massa específica do cilindro 1 é de 400 kg por metro cúbico, mas ele quer saber a massa específica do cilindro 2, né, que é justamente esse aí que está em amarelo. O diâmetro desse cilindro menor é de 80 centímetros e o diâmetro aqui desse maior é de 90 centímetros. A altura total é de 80 centímetros e a altura aqui da parte submersa desse cilindro é de 60 centímetros. Vamos adotar o peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico, e vamos adotar a gravidade 9,81 metro por segundo ao quadrado. A gente quer a massa específica do material 2. Vamos pensar na primeira coisa aí que ele pede. Qual é essa condição aí desse cilindro em relação à flutuabilidade? Oi, som, testando. Então, aí ainda. Qual é esta condição de flutuabilidade aí para essa situação? Ele está afundando, ele está submergindo, ele está em equilíbrio, ele está imerso no fluido, ele está parcialmente imerso. Totalmente ou parcialmente, Gabriel? Observe que eu tenho uma parte aqui, né, que não está em contato com o fluido. O nível d'água está aqui. Flutua parcialmente. Mas ele fala aqui que ele está, né, o material flutua, ele está em equilíbrio, ele não está dizendo que ele está, né, a situação é essa aqui, olha. Ele está permanecendo em equilíbrio, parcialmente submerso. Concordam? Deixa eu voltar lá na figura. Aqui, ó. Aqui é o nível d'água. Eu tenho H para baixo, né? E esse H total é a altura total dele. Deu para entender melhor, Gabriel? Pronto, ótimo. Então, a gente tem que o empuxo é igual ao peso. Mas a gente tem dois materiais diferentes. Então, eu vou tratar empuxo 1 mais empuxo 2 igual ao peso 1 mais o peso 2. E aí, vamos lá. Se a gente já sabe que empuxo é o peso específico da água vezes o volume submerso, né? Só lembrando que o peso específico é a massa específica vezes a gravidade. Vamos para as contas. E que o peso é o peso do cilindro vezes o volume total.
Então, vamos destrinchar isso aqui, porque a gente tem 2 materiais e empuxo e peso para cada material. Mas vocês compreenderam essa situação de estabilidade parcialmente submersa? A gente vai fazer as contas, mas compreender essa parte é também, eu acho que eu digo que é a mais importante. Pronto, vamos lá. Então, a gente tem um empuxo 1, um empuxo 2, o peso 1 e o peso 2. Vamos calcular a área e os volumes desses cilindros. Já que a gente tem o diâmetro e as alturas, a gente consegue calcular a área e os volumes. Vamos começar pelo cilindro menor, que é o cilindro menor, o cilindro 2. Olha lá, a gente vai fazer a área vai ser πd ao quadrado sobre 4, tá? E aí, depois, para encontrar os volumes, a gente vai encontrar o volume total e o volume submerso. Vamos lá. Quero valores. Quero números, valores. Número, valores, todos com a calculadora, apostos. Obrigada, Gabriela. Você está achando do 1 ou do 2? Observe que para o cilindro 2 a gente coloca o diâmetro 2, certo, Gabriel? Acho que você estava mostrando aí do 1, não? Você usou 90 centímetros? Volta lá. Isso, José. Não. Isso aí já é o volume, né? Pronto, vamos lá. Então, ó, a gente tem a área, né? O volume total. Só lembrando que para o volume total a gente vai usar o H total. E para que a gente encontre o volume submerso, a gente vai só usar o H da porção submersa. Né? Acho que o que o José estava me dando era o volume total. E Gabriel estava me dando o valor do volume submerso. Beleza. Agora vamos para o cilindro 1. A gente já achou do cilindro 2. Um minutinho, deixa eu só autorizar aqui. Observem que para que a gente encontre a área total do cilindro 1, que é esse cilindro aqui que está envolvendo, né, esse cilindro 2,
Essa área, pessoal, vai ser só essa área aqui dessa coroa, olha. Tá? Então, a gente vai ter a área, né? Πd ao quadrado, aí eu dei maior de 90 centímetros, sobre 4, menos essa área aqui do cilindro 2 que a gente já encontrou. Tá? Então, muito cuidado aí na hora de for realizar esse cálculo da área, porque isso vai influenciar os volumes, o total e o submerso. Isso, Flávio. Sem problema. O importante é chegar. Empuxo, empuxo. Estamos falando de empuxo. Deixa eu ver mais quem tá aqui. André Felipe também chegou aí. Boa noite. Matheus. Noemi, Saulo, Sávio. Isso, para que a gente ache a área da coroa. Isso mesmo, José. Boa noite, meu querido. A2, onde era para ser A1. Não, isso aqui é justamente A2, né? Eu tenho que me diminuir a área total, que é desse diâmetro maior, menos essa área aqui desse diâmetro menor. É menos, menos, menos. Aqui é um menos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Na verdade, é a área total desse diâmetro de 90 centímetros, menos a área do cilindro 2, que é o cilindro interno, entendeu? Para que a gente ache a coroa. Então, eu não posso dizer que é A1, senão eu estou assumindo que essa área 1 é isso daqui. E não é. A1 vai ser toda essa área menos essa daqui. Melhorou? Vamos agora aplicar, né? A gente já tem aqui o peso da água, né? Já tem o peso da água, o volume submerso 1, o peso da água, o volume submerso 2. Já temos a massa específica que foi dada na questão do material 1. Vamos à gravidade aí 9,8, pode ser, 9,81, a diferença vai dar pequena. Temos aqui o volume total 1. O que a gente quer encontrar é a massa específica 2. Temos a gravidade e o volume total 2. Quero a massa específica 2. Vamos lá.
Não é em conta, pessoal. Tem aí fácil, né? Tranquila de fazer, mais, menos. Uma divisão aí. Flávio, a gente estava só falando da condição de flutuabilidade, né? Quando o empuxo é igual ao peso do corpo, né? E o empuxo é peso específico vezes volume submerso, né? E o peso é o peso específico do cilindro vezes o volume total. Então, se ele está em equilíbrio, em uma situação estável, né, no fluido, esse corpo, a gente diz que o empuxo é igual ao peso. Né? Então, o que a gente está fazendo é basicamente isso, para encontrar essa massa específica do material 2, para essa condição aí, onde a gente tem um cilindro 1 e 2 maciço, né, um aí dentro do outro, para encontrar qual é essa massa específica do material 2. Né, é a força, né, que o fluido exerce sobre um corpo nele submerso. É uma força de baixo para cima, né, de acordo com o princípio de Arquimedes. E essa relação entre o empuxo exercido por fluido no corpo é justamente a diferença entre eles é o peso aparente, né, que faz com que esse corpo ele pareça o peso aparente é essa diferença entre um e outro, com que esse corpo pareça menos pesado, né, mais leve, né, que ele tenda a boiar a depender dessa diferença entre o peso e o empuxo. É aquela situação que a gente tem, se você está nadando num mar com uma massa específica e uma água salgada, né, de alta aí, salinidade, você tende a boiar, né, porque existe essa diferença entre a massa específica do nosso corpo, né, e a massa específica daquele fluido. Isso mesmo. Né, os princípios dos submarinos também. Ô, professora, Oi, oi. tá me ouvindo? Sim, sim. Enquanto o pessoal tá fazendo aí, resolvendo, eu vou aproveitar para perguntar. Sim. Nesse caso, por exemplo, da água salgada, o fato de a pessoa ficar com peso aparente mais leve do que quando se tivesse na água comum, é o fato de que a massa específica do sal, ele vai ter uma média entre a massa específica do sal e da água, que vai fazer com que a massa específica do fluido como um todo seja maior. É aquela mistura, a água e o sal que tem ali, que resulta naquele fluido, né? Vai ter um peso específico, né? Maior do que o peso específico da água, né? A gente já tem uma situação de flutuabilidade quando a gente está na água, sem o sal. Né? Então, aquele peso aparente ali, ele já vai mudar. Então, o que acontece é que esse peso aparente ele vai ser bem menor quando a gente está submerso nessa água com alta salinidade, com uma alta massa específica. Né? Entendi. Que a relação é a massa específica do corpo dividido pela massa específica do fluido. Então, se a minha massa específica do fluido é muito alta, a gente vai tender a boiar, não consegue afundar naquela água salgada. E nessa questão do empuxo, a senhora tinha falado logo no começo, quando eu perguntei, sobre a fórmula vamos dizer assim, a gente usa para calcular o empuxo, não foi? Isso, E eu estou vendo aqui, massa específica da água. o peso. Ou seja, quando eu for calcular, eu vou utilizar o peso específico do fluido que o corpo está. Isso. Vezes o volume submerso, né, que é do objeto, que é justamente o volume Que está no deslocado de fluido. fluido. Isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Tá. Gabriel, tá quase certo. Foi só uma questão de unidade, tá? Porque é massa específica, quilograma por metro cúbico. É o que a gente está calculando é a massa específica. Mas alguém encontrou algum valor aí? Gabriel? Foi quase, quase. Aí também foi uma questão de decimais, se você usou 9,81. Ô, professora, nesse caso aí dos dois cilindros, um é maciço, que é o do meio, e Os dois são o mais. maciços. Os Ah, os dois são dois são maciços, macios. que eu digo assim, tipo, aqui é o cilindro 1, tá? Ele é Ele está todo. preenchido. Ele é É como se todo. ele tivesse o espaço exato para entrar o cilindro 2, né? Tipo assim. Isso mesmo, Fábio.
Isso, José. Aí a diferençazinha foram as casas decimais, tá, gente? Alguém encontrou algum valor diferente? Não conseguiu compreender algum ponto da questão? Tudo bem? Então, a gente já encontrou a primeira coisa que ele pedia, né? Que era a massa específica do material 2. Agora, ele quer os valores da massa. O que é massa específica? Certo, José? Tranquilo. Massa específica não é a massa pelo volume do objeto? Então, a gente vai fazer, ó. A gente já tem a massa específica 2. Já temos o volume total desse objeto 2. Então, a gente consegue calcular essa massa, né, em quilogramas desse material, desse cilindro 2, que é o cilindro interno. Mesma coisa a gente vai fazer para o material do cilindro 1. A gente já tem a massa específica 1. Temos o volume total desse objeto aí, desse cilindro 1. A gente vai encontrar quanto de massa tem, né, em quilogramas desse objeto. Isso, José. Perfeito, 346 aí quilogramas. E a massa 1, a massa específica 1 foi dada e o volume total 1 a gente calculou. Ô, professora, no caso aí eu vou pegar a medida para. Vou utilizar as medidas do cilindro 2, vou encontrar o volume dele, aí esse volume eu desconto do cilindro 1, né? Assim? Na verdade, pode ser assim, pode ser a área, mas se você fazer a área, tá vendo como a gente fez aqui, sabe? Fez a área dessa área aqui, desse cilindro aqui, essa área, né? E depois subtraiu essa área do cilindro 2. E aí depois multiplicou pela altura para encontrar o volume. Ah, beleza, beleza. Beleza, José. 42,72 é a massa 1. Depois ele pede um empuxo. E se vocês encontraram a massa específica 2, você já tem um empuxo, né? É um empuxo 1 mais um empuxo 2, que é justamente essa minha parte aqui, dessa equação aqui, em roxo, que vai dar 3,8 quilonewtons. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Podemos seguir? Os valores bateram, não bateram iguais? Me falem aí. Ok, então, vou seguir. A gente já falou da condição de flutuabilidade, né? Então, usamos essa condição de flutuabilidade aí quando um corpo está instável para encontrar a massa específica desse material, encontramos a massa, encontramos o empuxo total por meio dessa igualdade dos empuxos e o peso, né? Então, o que a gente vai falar agora é a estabilidade, né, de um corpo em contato com o fluido, né, quanto à rotação. Então, essa estabilidade
né, desse corpinho fluido, ele vai depender do centro, da localização do centro de flutuabilidade, que eu vou explicar melhor o que é esse centro de flutuabilidade, também chamado de centro de Carena, em relação ao centro de gravidade. Todo objeto, ele tem um centro de gravidade, um centroide. Né? Esse centroide é justamente o ponto onde esse peso do objeto parece estar concentrado. É uma localização média daquele peso do objeto. Estou falando do objeto. Esqueçam se ele vai estar agora em contato com o fluido ou não. Então, aquele objeto ele tem um centro de gravidade, ele tem um centroide. E aí, quando esse objeto está em contato, ele está submerso ali, ele vai apresentar um centro de carena, que é o centro, né, dessa porção que está em contato com o objeto, dessa porção flutuante. A gente pode dizer que é o centro de gravidade da parte submersa. Então, observe que o centro de carena ele vai ser o centro de todo esse corpo aqui que eu circulei de amarelo. Então, eu vou ter um centro de gravidade aqui, que eu vou colocar um ponto amarelo aqui, tá? Isso vai depender, óbvio, da geometria, do volume do corpo. E o centro de carena, que é justamente esse centro da porção imersa, eu tenho uma linha d'água aqui, então eu vou ter essa porção imersa, e essa minha porção imersa vai apresentar um centro onde é aplicado um empuxo. E se a gente compara a posição do centro de carena com o centro de gravidade, a gente consegue compreender se esse corpo ele está estável à rotação ou não. É o que eu estou querendo dizer. É que quando eu gerar uma perturbação naquele corpo, se ele vai estar estável ou se ele vai virar de ponta cabeça. É isso que a estática dos fluidos estuda em relação à estabilidade do corpo. Fazendo uma analogia aqui, certo? Vamos considerar essas 3 bolinhas aqui e a gente vai dizer que ele é estável se quando eu gero uma perturbação, né, ele vai retornar à sua posição inicial. É como se eu gerar uma perturbação aqui a essa esfera, né? Depois de um tempo ele vai voltar à sua posição inicial. Neutralmente estável, né, qualquer movimento que eu gere, né, esta bolinha vai se manter na mesma posição. Né? Não vai nem retornar, nem vai continuar a se movimentar, ela vai ser estável horizontalmente. Instável é esta situação aqui, qualquer perturbação vai fazer com que, né, essa bola role, ela não vai mais voltar à sua posição inicial. Então, é isso que a gente fala quanto à estabilidade rotacional. E fazendo essa comparação do centro de dessa posição do centro de carena com o centro de gravidade, né, consideraremos esse corpo estável quando o centro de carena estiver acima do centro de gravidade. Né? Isso significa dizer que esse corpo ele vai ser sempre estável. Você pode perturbar aquele corpo e ele vai produzir um momento de restauração, vai voltar para a sua posição inicial. Se o centro de gravidade coincide com o centro de carena, a gente tem uma situação de neutralmente estável, né? Como a analogia que eu fiz para aquela bolinha anteriormente. Se o centro de gravidade está acima do centro de carena, se eu gerar uma perturbação, o que, que vai acontecer? Ele vai virar de ponta cabeça e não vai mais conseguir retornar. Né? E aí essa estabilidade também é bem analisada para navios, né? Navios com carga. Se a gente tem navio com carga acima da linha d'água, o que a gente tem é essa situação de instabilidade, né? Que o centro de gravidade daquele objeto, né, do navio como um todo, ele vai estar acima do centro de carena, que é da porção imersa. E o que vai acontecer é que qualquer perturbação gerada vai fazer com que aquele navio vire. Vai sim, Maria. Tá? Então, essa é a condição de estabilidade e rotação que podemos analisar fazendo essa comparação do centro de gravidade em relação ao centro de carena. Existe uma outra forma também
né, da gente fazer essa comparação, que é por meio do metacentro, né, ou da altura metacêntrica. Essa estabilidade também pode ser medida por meio dessa altura. Essa linha de ação aqui, ó, né, da força aqui de flutuação, a gente tem essa linha aqui que é antes do momento, né, de perturbação. Se eu gerar um momento, né, de perturbação aqui e a minha linha de ação, né, que vai cruzar com a minha linha de ação anterior, a interseção entre esses dois pontos é o que a gente chama de metacentro. Pontinho aqui, ó, o M, que é essa interseção. A distância entre o centro de gravidade e o metacentro, né, vai ser justamente a posição, né, o valor que a gente vai calcular e aí vai comparar para verificar a estabilidade ou não. Nessa diferença, esse GM aqui, que é essa distância entre eles, vai ser o momento de inércia dividido por esse volume de carena. Mas só em analisar essa posição do metacentro com o centro de gravidade também, a gente consegue dizer se ele é estável ou não. Né? Visualmente, ó, isso aqui é uma situação estável. Né? Isso aqui é a minha linha inicial de ação da força. Né? Então, ela está aqui estável, meu centro de gravidade, em cima do centro de carena. Eu vou gerar uma perturbação. Quando eu gerei essa perturbação, a minha nova linha de ação aqui cruzou com a minha linha anterior, o metacentro ficou acima do centro de gravidade. Então, ele é estável. Meu corpo vai retornar à sua posição inicial. Se a perturbação gera um metacentro, que é a interseção, né, entre essas duas linhas de ação da força, e esse metacentro está localizado abaixo do centro de gravidade, né, vai haver esse momento de inversão. Ou seja, esse corpo vai estar mais afastado ainda da posição de equilíbrio inicial, que era essa, e aí ele não vai conseguir retornar à sua posição de estabilidade. Né? Quanto mais distante aí, né, quanto maior essa posição do metacentro, né, em relação ao centro de gravidade, mais estável também ele vai ser. Ou seja, quanto maior essa distância aqui entre eles, mais estável ele vai ser. A parte mais, né, essa parte de flutuabilidade, ainda tem também alguns cálculos que a gente pode fazer, mas essa parte de estabilidade é mais teórica, tá? Então, no questionário que vai ser liberado a partir de amanhã, na prova também, caso tenha, né, questões referentes à estabilidade, vão ser mais questões teóricas, que é essa comparação do metacentro, né, com o centro de gravidade, ou do centro de carena com o centro de gravidade. Perguntas? Perguntem, aproveitem para perguntar. Tem até um videozinho que mostra, faz essa demonstração aqui dessas posições, tá, gente? Depois dá uma olhadinha, vale a pena, né, assistir. Então, vamos seguir. Né? Então, a gente já falou de empuxo, força resultante, né? Leia-se, escutem a mesma coisa. Nosso objetivo aqui mesmo é que quando a gente vai projetar estruturas, né, que a gente vai construir, né, estruturas ou vai analisar estruturas imersas em um fluido em repouso, a gente precisa conhecer essa força resultante. A gente não está mais falando de rotação, a gente não está mais falando de flutuabilidade de um corpo, né, solto ali, imerso no fluido. A gente está falando de uma estrutura que está sobre a ação, né, da força exercida pelo aquele fluido ele está em repouso. Então, a gente vai precisar conhecer essa força resultante de ação do fluido sobre aquela superfície, precisar conhecer o ponto de aplicação, né, calcular aí, por exemplo, os momentos para poder compreender como é que essas comportas, essas válvulas, essas barragens, esses reservatórios, né, estarão sobre a força desse fluido. Eu gosto de sempre mostrar esse exemplo aqui, esse vídeo, quando a gente fala, a gente tem, né, grandes, né, desastres, maiores desastres aí ambientais que ocorreram no nosso país, mas eu queria mostrar esse, já que a gente está falando de fluido, né, então observem aqui esse exemplo lá no Texas, né, um reservatório de uma usina,
E é essa barragem que parte dela, né, gente? Não é toda a barragem, parte dela que se rompe. A barragem tinha 88 anos, gente, só para você ter noção da idade. Além de fornecer água, era uma represa que fornecia energia elétrica, né? Reservatório aí. Aí vocês podem perguntar, professora, mas por que pode ter acontecido isso? Várias coisas, gente. O volume, né, de água, se aumentasse essa força resultante, essa barragem tinha 88 anos, então você podia ter alguma patologia, alguma fissura, né, algum dano ali externo naquela área que desestabilizou essa barragem. Mas, obviamente, que a força daquele fluido atuando sobre aquela estrutura, né, resultou aí nesse rompimento. E é isso que a gente vai estudar, né? Há uma variação da pressão, com a profundidade, certo? Essa superfície, ela pode ser uma parede vertical, pode ser uma parede aqui inclinada, onde a gente tem essa variação da pressão. Eu posso ter fluido amontante, eu posso ter fluido ajusante. Podemos analisar também só a força em uma determinada parte, como uma comporta. Essa comporta pode estar na vertical, essa comporta pode também estar inclinada, certo? Então, é isso que a gente vai estudar. Então, qual é a força? Né? Então, a gente vai ter, lembrando que a gente vai trabalhar com pressão manométrica, tá? Então, a gente vai subtrair, desprezar essa pressão atmosférica aqui, a gente vai trabalhar com pressão efetiva, né? Se a gente pensar que você tem fluido de um lado, né? E como nesse caso aqui, a pressão atmosférica atuando deste outro lado, a gente vai trabalhar com a pressão efetiva. Né? E toda a parede, seja um tanque, ele vai estar sujeito à pressão desses fluidos, né? Distribuído, claro, né? Naquela superfície. A gente já viu pela lei de Stevens, né? Quanto maior a minha altura de coluna de fluido, maior vai ser a pressão. Por isso temos esta distribuição de pressão aqui, com mais profundo, quanto mais próximo aqui, ou melhor, quanto mais distante da lâmina de fluido a gente tiver, maiores serão as pressões. Esse é o nosso objetivo, conhecer essa força e o ponto de aplicação dessa força. Essa força ela vai ser sempre perpendicular, né? Vou falar a força resultante aqui, ela vai ser sempre perpendicular e ela vai atuar em função do centro de gravidade, ou seja, do centroide daquela área. Aí como é que a gente calcula como é que a gente calcula essa força, então, professor? Como é que a gente entende onde essa força resultante vai estar atuando neste objeto? Né? Então, é disso que eu vou falar agora. Se a gente estiver falando, né, pensando em superfície horizontal, lembre da lei de Stevens, né? O eixo X ele é isobárico. Então, força vai ser a pressão vezes a área, só tem que o que é pressão? Massa específica vezes a gravidade vezes a altura de lâmina de fluido. Então, essa força ela vai se distribuir, essa pressão, que são essas setas aqui em azul, ela se distribui uniformemente, né? Essa força vai atuar no centroide da área, né? Então, a gente tem uma área que essa área ela tem um centro de gravidade e a força resultante ela vai atuar nesse centro de gravidade. Mas quem é essa força resultante? Né? Como chegou-se a essa força resultante, a esse valor de força resultante? E aí a gente sai daqui, força é a pressão vezes a área, ou seja, a força vai ser, eu vou falar peso específico, tá? Porque massa vezes gravidade é peso específico, vezes a altura, vezes a área. É daí que a gente vai partir agora para trabalhar e para mensurar essa força. Tratando de uma superfície aqui, né, na vertical, né, observe que a minha pressão vai aumentar quanto mais longe estivermos da lâmina de fluido. Tá? Então,
essa força, né, a variação da força vai ser igual à pressão aqui, e se a gente analisar nesse diferencial aqui de área, quem vai ser esse H? Quem vai ser essa altura? Que a gente vai calcular essa força. Só lembrando que pressão aqui vai ser a pressão atmosférica mais peso específico vezes altura, mas a gente já falou que vamos trabalhar com a efetiva, então vamos desprezar essa pressão atmosférica. Se a gente integrar, né, essa área aqui, nesse diferencial aqui de área, a gente vai obter que essa altura aqui, que essa força resultante, ela é em função do centro de gravidade do objeto, ela é relativa ao centro de gravidade do objeto, né, dessa área em contato com o fluido. Então, essa força resultante, ela vai ser o peso específico do fluido vezes a área vezes o H barra. Essa força, ela atua perpendicular, observem, à parede, né? Ela é uma grandeza tensorial perpendicular a essa superfície, que tem uma determinada área, né? E ela é relativa ao centro de gravidade. Então, a altura da gente quantificar essa força será a distância da lâmina de fluido até o centro de gravidade deste objeto. Né? A gente vai trabalhar com tabelas aí que tem esses valores de centroide, tá, gente? De centro de gravidade. E essa força, ela é aplicada sempre um pouco, né, abaixo desse centro de gravidade, num local chamado centro de pressão. Então, é como se a gente tivesse... não, é quando a gente parte da integração, né, dessa pressão vezes esse diferencial aqui de área, encontra a nossa força resultante, que atua no centro de pressão abaixo do centro de gravidade. Mas essa força a gente calcula em função desse H barra, que é do centro de gravidade até a lâmina de fluido. Preciso que vocês entendam bem isso daqui, para que a gente calcule corretamente a força resultante. Me digam aí se entenderam mais ou menos, talvez não. Professora, Oh. no caso, para eu calcular força, eu uso o centro de gravidade. Depois que eu achei essa força, eu sei que ela não está aplicada lá, está aplicada mais abaixo. Num centro de pressão, que eu vou falar já já como a gente encontra essa posição. Mas é isso, né, no caso? Isso. Essa força ela é relativa ao centro de gravidade, né? Quando a gente integrar ali área, trecho a trecho dessa área, a gente vai encontrar ela sempre abaixo do centro de gravidade, mas relativa ao centro de gravidade, que é justamente onde está, né, todo o peso ali daquele objeto, daquela área, daquela geometria. Tá, José. A gente está falando de uma barragem, né? A gente está falando de fluido em repouso, tá? Então, uma barragem, o objetivo é barrar, né? Como o nome mesmo fala, né? É parar o fluido. Então, ele não teria que ter uma velocidade, a não ser no momento de, né, preenchimento aí dessa barragem, mas como o próprio nome diz, o objetivo é ela reservar água em repouso, certo? E quando a gente faz, né, os cálculos de força resultante, aqui a gente está falando de estática dos fluidos, claro que a gente vai falar também das forças, né, do momento, da quantidade de movimento na unidade 2, e aí a gente entra em hidrodinâmica de fluido em movimento, né, mas aqui o fluido ele está em repouso, e a gente consegue, obviamente, calcular a força, né, que depende da velocidade aplicada em determinada área, né, tem outras variáveis aí que a gente vai usar as nossas equações, né, integrais aí para calcular as forças. Certo, José. Voltemos. Ele está falando aqui, né, que o empuxo, né, que é a força resultante exercida sobre essa superfície. Então, observe que aqui a gente tem fluido, né, e as pressões são
descritas aqui por essas distribuições de pressão atuando nessa área cinza. Essa área cinza aqui. Então, o que ele diz é que essa força, né, é uma grandeza tensorial perpendicular, observe essa seta aqui, é a nossa força resultante, igual ao produto da área, a área desse objeto, esse objeto cinza aqui de área AB, né, vamos chamar aqui CDA, tá? Pela pressão relativa. Só tem que essa pressão não é peso específico vezes a altura, né? Só tem que essa pressão ela é relativa ao centro de gravidade. Então, essa altura vai ser a distância do centro de gravidade do objeto até a lâmina de fluido. Essa figura aqui dá para ver um pouco melhor. Eu tenho o centro de gravidade, né? Essa é a minha força resultante atuando perpendicularmente à área, né? Eu vou ter uma área aqui, tá? Dessa parede. E essa altura vai ser a distância da lâmina de fluido até o centro de gravidade, né? Porque a pressão é a pressão relativa ao centro de gravidade. Melhorou, José? Tá aí o peso específico do fluido que exerce aí a pressão nessa parede. Para fazer exercício das águas ficar melhorzinho. E aí, voltando até para o que o Flávio falou, né? Se a força resultante não atua no centro geométrico, no centro de gravidade, então onde ela é aplicada? Né? Então, ela vai ser aplicada em um ponto mais abaixo, chamado de centro de pressão, né? Onde a gente tem aí a linha de ação da força resultante. Então, para que a gente encontre, aqui é o centro de gravidade e embaixo o centro de pressão, onde essa força é aplicada. A única diferença aqui é que essa superfície está inclinada, mas ela é plana e segue sendo aplicada perpendicularmente. E essa posição, né, que é justamente a distância da lâmina de fluido até o centro de aplicação dessa força, né, ela pode ser determinada aplicando o teorema dos momentos, né? Ou seja, se a gente calcula aí o momento resultante em relação à interseção zero e iguala ao momento das forças, a gente chega a esta nossa fórmula para calcular esse HP, que é justamente, ele está sempre abaixo do H barra. Então, ele vai ser o H barra mais, isso aqui é o momento de inércia do objeto, que também é tabelado, dividido pela área vezes o H barra. E aí a gente consegue encontrar justamente, ó, qual é essa distância, né, usando aqui o momento de inércia, qual é a distância do centro de gravidade até o centro de pressão, onde a força é aplicada. Né? Centro de gravidade, área, o momento de inércia, a gente vai usar algumas tabelas, né? Não precisa a gente ficar aí quebrando a cabeça para fazer essa dedução. Tá? A gente vai usar aqui algumas tabelas que vai mostrar isso. Mas anotem, eu quero que vocês anotem essas duas fórmulas aqui. A gente vai usar essa. Não sei se vocês anotaram, se não anotaram aí. Anotem, dá para a gente fazer uma questãozinha aqui. Anotem essa e a da localização da aplicação da força, que é esta. Beleza, José. Estou aguardando.
Pronto, beleza, José. E aí são essas tabelas que a gente vai usar. Essas tabelas a gente tem para diferentes formas. Área, centroide, momento de inércia. Né? Então, a gente tem aqui retângulo, triângulo, círculo, trapézio. Então, já deixem sempre nas figuras, a depender da geometria, eu trago também, mas deixem isso aí à mão, fácil, para poder fazer a lista 4 lá de exercícios, né? Para fazer o questionário que vai estar liberado amanhã, para fazer também a prova também. Então, tem várias formas aqui. Vamos fazer um exercício para a gente fixar isso aí na aula da semana que vem. Na aula de quinta-feira também a gente vai seguir fazendo exercícios, vamos falar também de... Aqui a gente está falando de uma superfície plana, né, na vertical, vamos falar de superfície inclinada, né, de superfície curva também, a gente pode ter essa força atuando aí em diferentes áreas. Vamos começar com esta. Vamos começar com este exercício aí, né, o exercício 2 aí. Eu acho que tem mais um também de fixação, além da lista. E ele fala, ó, diante do exposto ao lado, nessa figura, observe a comporta quadrada AB, ela é articulada em A e limitada em B, né? Tem um limitador aqui. O H é a profundidade. O H ele vai ser a profundidade, que tem um valor de 2,85. H, 2,85. E ele pede para que a gente calcule a força resultante exercida pela água sobre a comporta. Ele dá o peso específico da água. Pede para que a gente calcule o centro de aplicação e a força exercida pelo limitador. Então, o que ele quer? A força resultante, quer a posição de aplicação dessa força. Nosso objeto, ele tem aqui, né? Ele é uma comporta quadrada, né? Então, o centro de gravidade aí é justamente na metade da altura. Então, a gente vai ter aqui o CG 0,6 para cima e 0,6 para baixo, partindo do centro de gravidade. A gente vai ter uma força atuando aqui abaixo desse centro de gravidade perpendicular a esta área. Para que a gente ache a força, a gente já tem um peso. H barra vai ser a distância da lâmina de fluido, né, do nível d'água ali até o CG. Então, aí a gente já consegue calcular essa força resultante. Vamos por parte, depois a gente calcula o HP. Deixa eu botar nessa imagem aqui, que tá mais bonitinho. É o CG, o CP, o H barra, e depois a gente vai calcular também o HP. Cuidado com as unidades, eu quero a força, né? Então, que seja uma unidade da dimensão força. E aí, valores, números. O H barra, então, vai ser 2,85, que é a altura total, né? Menos aqui a distância do centro de gravidade para baixo, que é justamente o 0,6. Isso, Fábio, obrigada. 2,5 metros. É a área, é uma comporta quadrada. O H barra 2,25.
Isso, Fábio. Perfeito. 32 aí quilonewtons, né? Ou 32.367 quilonewtons. E aí, Maria Fernanda, José Saldanha, todo mundo aqui na aula, Gabriel, quem mais aqui já contribuiu hoje? Está calculando, está fazendo, está conseguindo encontrar esses valores, está compreendendo. Perguntem, gente, não fiquem com dúvida, falta uma semana para nossa prova. Fica essa parte de empuxo, a parte que é, digamos, um pouco mais trabalhosa, até porque a gente precisa visualizar essas linhas. Vamos encontrar a posição aí da aplicação dessa força, né, que está aqui abaixo do centro de gravidade, no centro de pressão. Aí vamos lá, pessoal, tem a lista de presença, não saiam ainda. Vamos calcular essa posição, ó, o que ele quer saber justamente é esse HP que está aqui em verde. Então, vai ser o H barra, que a gente já sabe que é 2,85. O momento de inércia, ó, o momento de inércia para um objeto, né? Retangular aí vai ser a base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Oi, Paulo, eu pensei que você tinha saído já. Lembra, não sai ainda não. Lembra desse na lista de presença, tá? Acho que a internet ficou instável, não foi? Espera que eu já eu passo a lista de presença. Calculem aí o HP. Isso mesmo, Flávio. 2,30333333 metros. Então, a gente já tinha o valor do H barra, já tinha o valor da área. Como era uma comporta quadrada, só fazer aí o lado elevado a 4, né, a quarta, e dividir por 12 para encontrar esse momento de inércia. É tabelado, tá, pessoal? Para essa geometria. Ah, imagino, Paulo. Crianças, crianças. Vamos para a nossa última parte da questão. Pergunta, gente. Vamos lá. Ótimo, José. Agora o que ele quer é a força exercida pelo limitador em B. Observe que para que essa comporta esteja fechada, né? A minha força aqui, eu tenho uma força aplicada nesse limitador aqui. Em B, o que ele quer saber qual deve ser essa força para manter a comporta em repouso. Né? Qual deve ser a força para manter essa comporta em uma situação aí, né, de estática, que eu vou ter atuando deste lado, né, a força da água, a força resultante dessa coluna de água, e do lado esquerdo eu vou ter essa força aqui do limitador. Para isso, a gente tem que voltar, né, ao nosso velho e querido momento.
A soma aí dos momentos tem que ser igual a zero. E o que é momento? Força vezes o comprimento. Então, eu vou ter força da água, né? Esse FH aqui, que é a força da água, força horizontal aqui da água no centro de pressão, e a força em B no limitador. A soma desses dois vai ter que dar igual a zero. O que ele quer conhecer é essa força em B. Mas quem é esse comprimento aqui, né, que vai atuar da articulação até a aplicação da força? Observe. Da articulação até a aplicação dessa força no lado esquerdo da comporta, né, vai ser 1,2, que é o total, menos essa distância aqui que eu vou pintar de roxo, né, para baixo aqui, que é o valor de 0,54. Como é que eu sei que é 0,54? É o total, 2,85, menos HP, que deu 2,303333. Por que da articulação? Né? Porque essa comporta só vai, né, se movimentar da articulação até onde ela está sendo aplicada aqui, essa força horizontal. Então, o meu LH vai ser justamente do ponto A, onde ela é articulada, essa comporta abre aí no ponto A, até o centro de aplicação dessa força. A mesma coisa, quem vai ser LB, a distância da articulação até onde está o ponto B, que a gente vai assumir justamente toda a altura dessa comporta de 1,2, o LB. Tome muito cuidado, já vi gente resolver essa questão aqui, considerada a lâmina d'água até o centro de aplicação da força, né? Mas não, né? Essa força aqui horizontal vai fazer com que a comporta se abra, você não vai simplesmente, né, destruir aqui a barragem. Se a articulação tivesse aqui em cima da comporta, tudo bem, mas não está. A articulação aqui está em A. Isso, a força está atuando aqui nesse sentido, tá, Flávia? Né? FB aqui, ó, a setinha amarela. Ah, Gabriel, ok. Isso mesmo. Pronto, Maria e Gabriel. Vamos lá. É da direita mesmo para a esquerda, da direita para a esquerda. Sentido. Vamos lá. Onde a gente tira esse 0,56. O valor de H total não é 2,85, foi dado na questão. O valor de HP não é 2,333033333. Então, quando a gente diminui 2,85 de 2,303, é justamente esse valor aqui, olha. Então, se eu sei que de A a B é 1,2, de A até esse ponto CP vai ser 1,2 menos esse valor daqui, que é o X. Né? O X vai ser justamente o H menos HP, que vai dar 0,54. 67. Maria, conseguiu compreender, enxergar? É bem importante, gente, a gente ter bem cuidado com essas linhas, com essas alturas, na hora de fazer essas questões. E não hesitem, perguntem, gente, que não pode ficar em dúvida. Tem mais alguns exercícios na aula de revisão desse assunto que eu postei, tá lá no CGA. Mais alguém tem dúvida?
Vou passar a lista de presença de hoje. Acho que tem mais um exercício aqui no final desse slide também para vocês treinarem. Tem lista também, a lista 4 desse conteúdo. Não deixem de fazer, não deixem de exercitar. Vou passar aqui essa lista de presença para vocês. Vai ter 4. Vou botar no chat, tá? Presença. Tá no chat, pessoal. No mais, não esqueçam do prazo para entregar o relatório amanhã, tá? Obrigada pela presença. Quinta-feira estaremos juntos aqui de novo para finalizar o nosso conteúdo da unidade 1 e terça-feira que vem nossa prova. Por que, Gabriel? O que houve? Manda um e-mail depois, qualquer coisa, me explicando o que foi que aconteceu, qual foi o problema, tá com alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Estou à disposição.